Bom, dando continuidade, né, que é o nosso processo de trabalho, eu vou só repassar como que a gente faz o cálculo da área, né? Posso pegar ponto a ponto, né, do espaço. E quando eu chegar no último ponto, se eu clicar Enter, ele me deu essa área aqui de 6.512, mas porque eu fiz no model, no layout, né? Mas se eu der um duplo clique, a área aqui, né, os pontinhos, o ponto certinho, né, para poder pegar a área do ambiente correto. Depois eu vou dar Enter, aí vejo que ele dá aqui pra gente 4.07, né, que é a área desse banheiro, tá? Outra coisa que eu vou fazer é as simbologias que eu vou precisar para essa planta, no caso aqui eu vou precisar das indicações de corte, então eu vou fazer com a ferramenta de círculo, tá? Então pegar um círculo, clicar na tela, ele está pedindo para eu especificar o diâmetro, né? Então eu quero que esse círculo ele tenha, opa, a gente não vai fazer no layout, tá? Bom, no model, né? A gente precisa fazer ele no layout, né? Então eu cliquei na tela, está pedindo para indicar o raio, quero que ele tenha 10 centímetros, e aí eu vou usar um offset de 5, né, para a gente fazer a cópia, né, dessa referência para fora. Depois eu vou pegar o comando line, vou fazer uma linha no meio, né, cortando, né, o diâmetro maior. Caso não esteja configurado para você pegar o quadrante, né, você vai vir aqui embaixo, né, e você vai habilitar essa opção que permite que você consiga acessar, né, o quadrante que vai possibilitar que você acesse, né, o quadrante da circunferência que você está trabalhando, tá? Então a gente fez essa linha aqui, né, e aí eu vou pegar esse ponto até o quadrante, até esse trecho aqui, né, eu vou encerrar, depois eu vou fazer mais um offset com 5, e essa linhazinha a gente vai prolongar ela até não encostar no quadrante da circunferência, né? Eu vou apagar agora essas circunferências que eu não quero, que a gente usou só para a gente fazer o nosso desenho, e aí eu vou usar a ferramenta Trim e essa simbologia que a gente acabou de criar, né, ela vai servir para que a gente faça a indicação do nosso pote. Então eu vou deixar a bolinha azul, todos os demais elementos eu vou deixar em verde. E aí outra coisa que eu vou fazer, né, algo que a gente já tinha feito em vídeos anteriores, né, que foi a criação do bloco, né? Então eu vou pegar essa indicação de circunferência e vou chamar isso aqui de indicação de corte. Vou botar só uma sequinha, um tracinho, dar aqui pick point, pegar o centro, vou selecionar os objetos, tá? Vou dar OK. E aí eu vou posicionar
indicação na região onde a gente fez o corte, né? Então eu vou ter uma aqui. Se eu quiser, depois, né, que a gente fez a criação, ele vai, né, aparecer na nossa lista de corte. E aí o importante aqui é ele estar alinhado, né, em relação ao outro. E agora o que eu vou precisar fazer é uma linha conectando, né, essas duas bolinhas, tá? Não está encerrado ainda, porque eu preciso que ela fique tracejada com ponto. Então eu não tenho nenhuma linha dessas, tá? Então eu vou precisar carregar. Eu vou digitar LP, Enter. Eu já tenho aqui carregado, que é essa linha aqui, Dash Dot. Então vou selecionar ela. Eu vou selecionar ela aqui nas propriedades onde eu tenho tipo de linha, vou marcar Dash Dot. Veja que o espaçamento está muito grande, né? Então vou clicar na linha e vou alterar para 0.5. Ainda grande, talvez seja 0.1. Tenho aí a indicação do corte. Você precisa fazer a marcação desse corte de acordo com os cortes que você tem, né, no seu projeto. Eu vou mover ele para que ele apareça, ele fique na posição que eu quero, né, a posição adequada. E, né, além disso, eu vou agora, né, fazer a inserção, né, de um texto que eu vou posicionar, né, aqui no meio, né, que eu vou chamar isso aqui de corte A. Veja que ele está descentralizado, né, eu vou clicar lá no textinho. Já mostrou que a gente consegue alterar, né, a verificação dele. Escolher Mid Center, vou trabalhar com a Note 5. Tenho aí a indicação, né, do corte A. Vou copiar esse A e vou jogar no corte lá de baixo. Aqui eu vou pausar um pouco o áudio e vou complementar os textos, tanto da planta baixa, quanto da planta de layout, quanto a planta de cobertura, tá? Então, antes de fazer isso, o que eu vou fazer é copiar eu vou criar mais uma circunferência com 10 de diâmetro, ainda em formato, né? Vou criar uma linhazinha, texto, single text, marcar aqui embaixo, e a gente vai digitar planta baixa. Aqui a gente vai jogar uma Note 5. Eu quero estar em cima da linha, não quero que fique em cima da linha. Deixa eu mostrar ele um pouquinho. Vou espelhar esse texto. É só copiar também, vai ser mais simples, tá? Planta baixa, opa. Note 3. Checar. Escala. Aqui, né, a gente está trabalhando com a escala de 1 para 25, tá? Então
Na realidade, isso aqui, né, vai ser o título dos meus desenhos, né? Então, o que a gente vai precisar é copiar o título desse desenho para os demais desenhos que estiverem na nossa folha. Então, eu vou aqui, vou copiar isso aqui para cá, posicionar aqui embaixo, mas eu vou mover essa viewport para que a gente tenha a nossa planta de cobertura. Vem um pouquinho mais para o lado. Listada nos textos, né? Essa porta aqui ela tem 120. Aqui, se a gente verificar, aqui eu preciso entrar, né, na viewport, ela está com 10, vou marcar 1. Outra coisa que a gente pode fazer é usar a ferramenta de cópia de propriedades, né? Então posso selecionar as propriedades que eu quero para que ela assuma as propriedades existentes, né, de um determinado elemento. Tá? Então eu preciso, né, complementar isso aqui com os textos, né? Então eu vou copiar, né, texto para a planta de layout, né? Eu vou precisar copiar os textos que a gente criou, né, para a planta de layout. Eu vou precisar só do nome do ambiente e da área. Então aqui, planta baixa, vou chamar de layout. Então vai ficar isso aqui, que não é para 25, né? A gente está trabalhando com a escala de 1 para 50. E esse processo, né, vocês vão precisar fazer para todos os desenhos que vocês tiverem. Para 250, eu não vou acrescentar o corte aqui, né, mas o corte, né, nesse trabalho ele também está na escala de 1 para 25. Não tem aqui escala, mas ele também vai na escala de 1 para 25. Tá? Então, a gente precisaria, né? Se quisesse criar um corte aqui, eu posso só copiar essa viewport que está pronta e vou destravar, né? Que aí eu posso arrastar, né? E aqui de antemão eu já consigo perceber que não vai caber aqui na minha folha, tá? Vou deixar ele aqui embaixo por enquanto. E aí a gente vai começar a trabalhar com as cotas, né? Então toda a parte de simbologia de texto que a gente precisava para o nosso desenho, né, a gente inseriu. Então aí as minhas indicações, né? As indicações elas vão ser aquelas que tiverem, né, que forem necessárias para o trabalho de vocês. Em relação às cotas, a gente também vai anotar, tá? Eu vou criar um layer de cotas, como a gente tinha criado previamente. E aqui, né, na anotação, aqui nas dimensões, se eu clicar aqui, aí por padrão deve estar assim, use current. E na realidade o que ele vai fazer é usar a cota que está corrente no seu projeto, né, está definida como corrente naquele momento.
que a gente vai fazer é definir já a cota, a camada cota, para que toda cota que você fizer, ela já saia, né, na cota, ela já saia na camada correta. Tá? Então, a gente vai começar usando aqui a cota linear. Eu vou marcar 2 pontos. Posso estabelecer, clico, né, onde eu quero encerrar. Depois eu vou vir com a cota continuada, né, vai deixar que a gente crie uma cota onde a gente clicar. Se eu quiser encerrar, eu clico em ESC. Vocês vão precisar de pelo menos 2 linhas de cota e vocês vão cotar todas as direções do desenho, né? O que na prática significa que vocês vão ter cotas horizontais e verticais em relação ao desenho de vocês, tá? Eu vou dar continuidade a esse processo de cota, né? E aí eu vou cotar todos os desenhos. O vídeo vai acelerar um pouquinho, mas o processo de cotagem é esse.
Bom, dando continuidade aqui, o que a gente precisa fazer é o layout mobiliário, né, desse espaço, tá? Então, vou no Model, vou criar mais uma camada, chamar essa camada de mobiliário. Deixar ela na cor vermelha. E se eventualmente colocar mobiliário, sala, dimensões, você pode fazer isso para todos os seus espaços, né, para cada um deles. E aí você pode pegar uma referência existente, tá? Não há necessidade de, principalmente caso não, principalmente aquelas que vocês não encontrarem, né, principalmente aquelas que vocês não encontrarem no documento de referência que a gente disponibilizou para vocês, tá? Então, no caso aqui eu fiz essa busca na internet, eu não vou desenhar em detalhes isso aqui, a gente até poderia, tá? Mas o que eu vou fazer aqui é só pegar os tamanhos, né, as dimensões totais, né? Aquele talinho de 2 a 2,40, a largura de 60, 1,50 a 95, largura de 60, tá? Então 1,15 a 1,40, largura de 60 também. Então eu vou voltar lá para o meu arquivo CAD, vou deixar o meu mobiliário como lei recorrente, e eu vou fazer um retângulo, tá? sem nenhum detalhe, tá? Eu vou realmente só fazer um retângulo para que a gente possa estar ilustrando, né? Então, vamos dizer que isso aqui fosse o nosso sofá, a nossa poltrona, uma poltrona quadrada de 0,6. Aí eu vou vendo, né, esses elementos no meu espaço, mas o ideal realmente é vocês tentarem utilizando a escala gráfica, determinar o tamanho do mobiliário de vocês no projeto, né, e de modo que vocês consigam ilustrar isso, né? Então eu tenho aqui o meu sofá, não preciso colocar nome, mas eu vou identificar, né, eu deduzir o que é que são esse mobiliário a partir, né, a partir do nome do ambiente, né? Então, vamos dizer que isso aqui fosse uma bancada de pia, então 1,5, 1,45, pia de cozinha, vou dar aqui um espaçamento de 0,8. Posso fazer um retângulo interno só para a gente ter esse desenho mais simpático, né? Ou seja, mais detalhado. 45 grande. Enfim, não vou me demorar muito nesse processo, porque, como eu falei, era mais para a gente ter uma referência, né? Se a gente fosse fazer um fogão, eu teria 0,45 por 0,6. Então, vou marcar aqui o fogão nessa lateral. E a geladeira, ela vai ter a mesma dimensão, tá? Ela vai ter uma dimensão muito próxima à da poltrona, tá? Então, vou colocar todo 60 por 70. Então, isso aqui é a maneira como vocês vão trabalhar, né, com o mobiliário. Fazendo aqui de cabeça, né, mas preciso ir buscar confirmar essas dimensões. Então fiz aqui o meu layout. O que a gente vai conseguir identificar aqui
esse layout está aparecendo na planta de layout e está aparecendo aqui na planta construtiva. Tá? No caso dessa, se isso aqui for a minha pia, ela não teria que estar no mobiliário, né? Ela teria que estar no layout fixo, que é aquele que é construído, né? Ou seja, as peças sanitárias, bancadas de cozinha, bancadas de uma maneira geral, que são executados na obra, são elementos que a gente vai estar representando na planta construtiva e na planta de layout. Já o layout, que são os móveis e equipamentos, esses vão ser exibidos apenas na planta de layout. Tá? Então, o que está acontecendo aqui é que ele está aparecendo nas duas pranchas. O que a gente vai fazer é controlar os layers. Tá? Então, percebam que eu estou com esse layer ativo e eu sei que ele está ativo por conta da espessura, né, dessa viewport. E aqui, só para a gente ilustrar, vejam que a gente tem duas colunas, né, tem um freeze. Se eu marcar o freeze, estou reclamando que ele está como corrente, mas vou deixar o 0 como corrente. E agora a gente for lá no mobiliário e eu marcar o freeze e fechar aqui essa caixa, porque ele ocultou as minhas duas vistas. Tá? Agora, se eu voltar lá, for no mobiliário, marcar, ao invés de marcar o freeze, marcar VP freeze, ele vai ocultar, né, apenas na viewport que eu selecionei. Tá? Então, eu não preciso, poderia copiar, poderia aqui nesse model, no model space, eu poderia copiar essa planta baixa, arrastar para o lado e depois redesenhar todo o mobiliário. Ou simplesmente eu posso desenhar o mobiliário em cima dessa planta existente e aqui na viewport, né, eu vou desabilitar um em relação ao outro. Tá? A gente está quase encerrando nosso processo. Tá? O que eu vou precisar fazer aqui é editar o título. O conteúdo da prancha que a gente vai colocar são títulos dos desenhos que eu tenho aqui. Né? Então eu tenho planta baixa, deixa eu chamar aqui um conjunto, planta baixa, posso separar com vírgula, planta de cobertura, e vejam que a gente trabalhou com duas linhas, justamente para vocês poderem estar inserindo o título, né, dos desenhos que a gente tem nesse trabalho. Né? Então a gente tem que preencher. No caso aqui, por enquanto, eu tenho a prancha 01, mas no caso aqui seria 01 de 02. O ideal ou o correto é que vocês deem um freeze na viewport, para que vocês possam enxergar apenas o desenho, né, de vocês, mas esse freeze na viewport vocês só vão fazer depois que todo o material, todo o desenho de vocês estiverem prontos. Tá? Então, o que eu vou mostrar agora é como que a gente gera o PDF disso daqui. Só que antes de a gente gerar o PDF, eu preciso ter todos os meus desenhos prontos. Tá? Então, se a gente olhar aqui, no meu caso, né, se eu for ao model, me falta ainda a minha fachada e o meu corte, que no caso, né, eles não vão caber nessa prancha aqui que a gente tem pronta. E aí essa etapa é muito importante porque se a gente não fizer isso de maneira adequada, a gente não vai conseguir gerar as folhas do nosso projeto em um único arquivo de PDF. Né? A gente teria que gerar em arquivos diferentes. Né? Não é o que a gente está solicitando de vocês, a gente precisa realmente que esses desenhos eles cheguem para a gente em um único PDF. Como que a gente vai executar isso? Tá? Aqui na guia de layout, aqui nessa guia de layout 1, eu vou clicar nela, vou renomear, vou colocar F-01, traço 01, né, de folha 1. E aqui, se eu clicar no layout 2, ele vai ter uma configuração parecida, mas ele não tem a folha, ele não tem nada daquilo que a gente criou anteriormente, embora os estilos de texto e cota já estejam prontos, caso a gente quisesse trabalhar com eles, tá? Mas dessa forma eu teria, né, que iniciar todo o processo de trabalho do zero, que é o que a gente não quer fazer, tá? Então o que eu vou fazer? Nessa folha, né, nesse layout, que é o F01 que a gente preparou, eu vou clicar com o botão direito do mouse, tá? E o que eu vou fazer é clicar em novo layout. Então, o que eu vou fazer aqui é criar a
após, né, ter minha primeira folha pronta, o que eu vou fazer aqui é copiar essa folha, tá? E para a gente copiar essa folha, eu vou no botão direito, mover ou copiar. Então eu vou clicar, mover ou cópia, vou selecionar o F01, vou marcar aqui o Create Copy, vou dar OK. Ele criou lá F01, 2 entre parênteses, vou renomear. E aqui eu já vou marcar 2, tá? Se eu clicar e arrastar, a gente consegue, né, posicionar ele na ordem correta. Se eu for no F02, vocês vão ver que eu tenho, né, a folha com todas as configurações que a gente fez anteriormente. Qual é o cuidado que eu preciso ter aqui? O cuidado que a gente vai precisar ter é que eu não vou poder mexer a folha do lugar, tá? Porque se eu mexer a folha do lugar, eu vou perder as configurações de impressão que a gente vai fazer logo mais. Então, nessa F02, eu vou apagar as viewports que eu não preciso. Eu não preciso da viewport de cobertura, não preciso da viewport de texto. E vejam que a gente já tem aí todos, né, os textos que a gente tinha utilizado, né, para a construção da folha 01. Né? Então, tem umas cotas aí que estão para trás. Vou deixar aqui do lado só para ter a referência, né, principalmente os títulos. E aí o que eu vou fazer? Vejam que eu não estou movendo a folha, né? O que eu vou mover é a viewport, que é essa viewport do corte que a gente já tinha copiado anteriormente, mas caso você não tenha, você pode digitar o atalho, né? O atalho viewport. Vou selecionar single, OK, clico e arrasto. E ele me dá aí, ele cria, né, uma viewport nova. No caso, eu vou aproveitar que eu estou aqui e vou centralizar e criar, né, a minha fachada. Né? Vou ajustar a viewport para que ela tenha, né, o tamanho que eu preciso. Vou modificar o layer, colocar o layer dentro do viewport, até para que esse layer não apareça no meu PDF. E aí, né, a gente vai ajustando, né, esses desenhos de forma que eles sejam visíveis e posicionados na nossa folha de maneira correta, tá? Então a gente vai, no meu caso, no caso de vocês, né, vocês vão ter mais fachadas e mais cortes do que esse aqui. Então estou com o meu desenho e a minha folha devidamente posicionada, preciso ajustar já o conteúdo. Aqui eu vou ter meu corte A e vou ter a fachada lateral. Como eu não tenho outro desenho, essa linha aqui é outro conteúdo que eu posso apagar, tá? Então sem nenhum tipo de problema, tá? Para encerrar esse processo, né, de construção de folha nova, vou fazer é arrastar, né, o título, né, do desenho para o local correto. Vou copiar os títulos, vou dar preferência dos títulos que já tem a escala que eu vou precisar, né, no caso, os títulos da planta baixa. Então, aqui eu vou precisar ajustar, né, aqui vai ser corte A, a escala já está correta, e aqui fachada lateral. Então, temos os nossos desenhos posicionados e agora a gente vai complementar, né, esse material com as outras informações faltantes. Bom, para a gente finalizar, né, tanto corte quanto a fachada, além do título, no caso do corte, eu preciso fazer as cotas, trazer o nome dos ambientes, indicar os níveis, que na realidade eu acabei de perceber que foi algo que a gente não fez, né, lá na planta baixa, mas a gente vai fazer aqui, tá? No caso da fachada, a gente precisaria indicar os materiais, tá? Então, primeiramente, eu vou criar a simbologia de nível, tá? Então, eu vou novamente em formato, tá? Vou fazer uma linha de 15 e na horizontal eu vou marcar 30, tá? Bom, tendo feito isso, vou fazer um polígono
Tá pedindo aqui embaixo o número de lados, quero só 3. Centro do polígono, círculo inscrito, o raio do círculo. Eu quero que o raio do círculo ele tenha 2, tá? Porque a setinha é pequena. Vou rotacionar. Fazer uma achura. A gente tinha feito 15. Eu vou descer 5 e vou criar mais um bloco. Vou chamar de indicação nível corte. Vou selecionar um objeto. Eu quero selecionar isso aqui. Vou dar um pontinho. Vou dar um OK. Tá. Antes da gente continuar, vou dar um duplo clique. Na verdade, vou dar um Ctrl Z, porque a achura, né? Eu preciso que essa achura seja sólida, tá? Depois eu vou fazer a mesma coisa, vou descer 5 unidades, dar um ESC, selecionar todo mundo, criar bloco. Indicação, traço, NV, CRT, dar um pontinho, selecionar o projeto, dar OK. Tá lá já em formato. Então tem a indicação de nível de corte. E aí eu vou pegar o texto sem a área, tá? Basicamente só texto. Aqui, perfeito. Né? Aqui embaixo vou colocar o nome do ambiente. Em cima eu vou colocar o nível, tá? Então nível esse é basicamente a diferença, né? Então mais 0,00. Posso copiar isso aqui, né? Vou marcar aqui onde tem mais 00 sala, né? Aí aqui a gente tem a redução, né, de 40, né? Então a diferença do ponto 0 para cá é menos 0,40, né? Então a gente está efetivamente, né, indicando os níveis, né, dessa aplicação que a gente está trabalhando. E uma vez que eu tenho isso, né, e aí eu posso inclusive apagar isso aqui, é só realmente para a gente ter uma referência, tá? Aí o que eu vou fazer é cotar esse corte, lembrando que o corte ele vai dar pra gente, ou a gente só vai cotar dimensões verticais, tá? A gente não cota dimensões horizontais no corte, tá? Mesma lógica, né, da gente ter cota total e cota parcial, tá? Então seria aqui um 0,40, depois aqui 2,60. Aí aqui, para não ficar com essa cota repetida, eu posso cotar aqui o 25, né? Posso dar continuidade aqui. Então vou cotar esse elemento, né? Vou cotar continuada, cota linear. De novo. 3,60. Vou criar uma cota aqui interna para cotar essa porta.
né, Note 3, vou usar o Note 2 para complementar algumas. Eu vou usar o Note 3, né, para complementar algumas informações, né, que eu vou colocar laje. Chama isso aqui de laje. Bom, no corte, né, além dessas informações relativas às cotas, que vão ser informações, né, ou cotas verticais, né, a gente não vai colocar cota horizontal, né, no corte. Medida horizontal a gente tem apenas a planta baixa, tá? O que a gente vai fazer ainda, né, em relação ao corte para complementá-lo é acrescentar alguns textos, né, relativos a materiais, né? Então, no caso, eu vou indicar que se trata de uma laje impermeabilizada. Então, se o texto ficar pequeno, a gente nunca deixa ele em cima, né, da linha, a gente afasta ele um pouquinho. Eu posso na guia de formato, né, posso criar uma linhazinha aqui, só para a gente poder escrever aquele texto, né, que eu posso colocar. E aí vocês vão usar como referência as imagens e os né, as imagens do projeto de vocês, né, as imagens, as fotografias que vocês tiverem. Em relação à fachada, mesma coisa, né, a gente não precisa de nenhuma cota na fachada. O que a gente vai precisar, né, nesse tipo de desenho é apenas especificações de material que você pode fazer utilizando, né, você vai fazer uma linha. Vai fazer utilizando uma linha meio que informando, né, apontando, né, os diferentes materiais que você tem no seu projeto, tá? Então a gente vai fazer, né, essa especificação dessa maneira, né? Então é um processo bem simples, né? Eu vou implementar, né, abrir aqui na realidade o corte, né, para poder ter mais espaço, né? Então isso aqui eu posso chamar de janela metálica. A especificação ela é bem simples, né? No caso a gente não está trabalhando com pintura texturizada. Aqui posso chamar isso aqui de pintura cerâmica, ou pintura acrílica, branca. Então, para as fachadas de vocês, o que vocês vão precisar é esse tipo de informação e o tipo de desenho, tá? Enquanto que o corte, vocês vão precisar da indicação de nível, das cotas verticais, tá? E indicação simplificada, né, dos materiais. Vou voltar lá na F01, vou apagar essa viewport de corte que eu não preciso. E uma coisa que ainda está faltando aqui nesse desenho é a indicação. De nível de planta baixa, né, que foi algo que a gente acabou não fazendo. Eu vou desenhar aqui de maneira simplificada também. Vou ter um offset aqui, vou colocar 2, vou dar um offset para dentro, vou apagar, né, a circunferência externa, e aí, né, eu vou vir com a achura. Mesma coisa que a gente tinha feito anteriormente, vamos criar um bloco,
que eu vou chamar de indicação traço PB. Vou selecionar os objetos, pagar um ponto de inserção e vou dar OK. Com a indicação de nível pronta, eu vou posicionar ela, próximo ao título ao nome, do ambiente, Então, eu vou copiar o texto, vou aproveitá-lo, marcar aqui. E aqui eu vou digitar 00, que é o banheiro. Provavelmente não, eu vou ter mais baixo, então seria menos 0,5. No caso, a diferença de nível ela é feita considerando as unidades em metros. Esse bloco ficou muito grande, então eu vou editar ele. Vou clicar nele, botão direito, editar bloco em place, clicar OK. E aí o que eu vou fazer é só diminuir isso aqui. Talvez eu devo diminuir também essa bolinha. Vamos verificar se não tem problema, a gente aplica a achura no outro trecho. Estando tudo OK, botão direito, save reference edit, OK. Aí a gente move um pouquinho para ele poder ficar mais adequado, Então tem aqui a indicação de nível em planta baixa. Naquela só vai aparecer na planta baixa de vocês. Agora, nesse estado, todos os seus desenhos prontos, todas as suas folhas, tem aqui 1 de 2. Aqui, a gente vai começar, vai deixar de ser 1 de 2, vai passar a ser 2 de 2. Eu vou dar um freeze nas reports para eu ver como que os meus desenhos eles estão no F2, O freeze ele acontece, ele é um controlador geral, e aí agora a gente vai começar a configurar as nossas folhas de impressão, Então, para a gente fazer isso, aqui botão direito, e a gente vai buscar a opção plots. A gente vai, desculpa, não é ali, a gente vai cancelar. Para a gente fazer as configurações, a gente vai em Page Setup Manager, a gente também não tem nenhum. Eu vou criar um novo, vou chamar DT-25, mas você pode dar um nome que faça mais sentido, Aqui no nome eu vou marcar PWG para PDF. Aqui no Plot Style Table eu vou marcar a CAD-CTB e vai habilitar essa caixinha de impressora. A gente vai clicar nele e aqui o que a gente vai fazer é configurar a espessura de linha do nosso desenho, porque na realidade cada cor dessa com essa numeração ela vai corresponder a uma espessura específica. A outra coisa é que
não quero que meu desenho saia colorido, então na cor 1, aqui nas propriedades ela está como Use Object Color, não é o que eu quero que ele fique preto. Line Type, deixar Use Object, aqui o que eu vou buscar agora é o Line Weight, e como eu falei, né, Color 1, vou marcar ponto 1, Color 2, mesmo esquema, Black, Line Weight, ponto 2, e a gente vai fazer esse processo até a Color 6, tá? Então, aqui eu posso selecionar mais de uma, segurando Ctrl e adicionando a minha seleção, ou eu posso selecionar uma linha, deixar o meu mouse na linha 6, por exemplo, pressionar Shift do teclado e clicar, ele vai selecionar os elementos entre eles também, né? Então, aqui eu vou marcar preto, né, em tudo, e eu vou vir individualmente, né, porque se eu fizer a alteração da espessura que eu usei selecionados, né, ele vai aplicar a mesma espessura, que é o que eu não quero, e a gente vai ajustando, né, a gente vai lançando a espessura de linha de acordo com a cor, né? Então, Color 6.06, assim sucessivamente. Vou salvar e fechar, tá? O que eu vou precisar configurar agora é a folha, então a gente vai buscar aqui o A1, né? A gente está trabalhando com 841 ou 594. O que plotar, eu vou marcar o Window, e aí o que ele vai habilitar, né, vai permitir que eu consiga selecionar a região de plotagem. Por isso que a gente não pode mexer a folha, né? Se eu mexo a folha de um layout para o outro, ele não consegue localizar, né? Ele vai deslocar, ele não vai conseguir gerar um arquivo único. Aqui ainda eu vou deixar 1 para 1, a única coisa que eu vou mexer aqui, né? Deixar na escala de 1 para 1, a gente verifica que ele está recortando, mas aqui a gente pode dar um preview, só para a gente ver o que está acontecendo no nosso desenho, tá? Então ó, nossa folha está cortada, mas percebam que já está tudo em preto e branco, tá? E o que a gente vai precisar fazer é modificar aí algumas propriedades do papel, né? Então a gente está usando o ISO 841 por 594, se a gente for em propriedades, a gente clicou aqui, né, em propriedades, ele abriu essa caixinha de configuração de plotter, e o que eu vou fazer é Modify Standard Paper Size, tá? Vou localizar ele aqui. Então a gente está trabalhando com o ISO, não é o Full Bleed, nem o Expand, é o ISO A1 841 por 594, vou lá em Modify. Veja que ele deixou uma área de sangria, né, que é um espaço até para plotter. Eu vou zerar todo mundo, vou mandar avançar, concluir, vou marcar OK. Isso aqui é um caminho no computador de vocês, de modo que quando vocês forem quando vocês forem fazer essa impressão novamente, né, ela já vai estar configurada, né? Vou dar um OK, vejo que agora não indica mais, né, que o desenho está sangrando a folha. Eu tenho aí, né, todas as minhas configurações devidamente definidas, né? Vejo que ele não está aparecendo a caixa, né, da viewport, porque a gente marcou o layer viewport como sendo não plotável, né? E aí nesse ponto eu vou clicar em Exit, vou dar um OK, tá? E aí ó, eu tenho o DT25 e vou marcar com o F01 ativo, vou marcar como Set Current, eu vou fechar agora. No F02 eu vou em Page Setup Manager, eu não vou precisar, né, fazer aquela configuração novamente, eu vou simplesmente selecionar a que eu quero. Nesse ponto, o que a gente pode fazer agora é mandar plotar. Veja que ele mandou para eu plotar uma única folha, então ele me dá aí uma previsualização. Vou mandar ele plotar, escolher um local na sua pasta. Ele gerou aí o PDF, né? E o PDF com as espessuras de linha do seu projeto, né? Só que se vocês verificarem ele tem uma única folha, né, eu posso clicar no F02 e usar o mesmo processo, só que ele vai gerar um arquivo separado, tá? Se eu quiser que essas duas folhas elas sejam geradas em um PDF único, né, ao invés de mandar plotar direto, né, a gente vem lá no ícone de inicialização, Export,
eu vou criar um PDF, né, a partir da configuração de página. Ele está aqui com o nome, né, do arquivo. E aí, né, aqui está Export Current Layout. Vou mandar ele exportar todos, né, então lembrar de utilizar, né, ou salvar numa pasta que você consiga localizar. Vou mandar ele salvar. Ele vai carregar, ele está salvando a primeira, está salvando a segunda. Eu acredito que ele vai salvar também o layout. Vou minimizar. E agora a gente vai abrir o arquivo. Veja que agora ele está com. Trouxe aí todos os PDFs, né? Inclusive o terceiro layout, né? Então isso aqui está errado, então vou voltar de novo. Mesmo esquema. Exportar. PDF. Ele não vai deixar eu selecionar grupos, né? Então aqui efetivamente eu precisaria excluir, né, esse layout que eu não preciso, tá? Então, mais uma vez, né, não é plotagem, né? Para eu gerar um arquivo único, tenho que vir em exportar PDF todos os layouts. Eu vou só fechar aqui, porque enfim, se eu mandar ele salvar com ele aberto, ele não vai deixar. E agora, né, área de trabalho, acho que a gente fez. E eu tenho aí os meus desenhos com as suas respectivas espessuras de linha, né. Então, gente, é isso que vocês vão precisar fazer no trabalho de vocês, tá? Esse é o nível, né, de representação que a gente está esperando. Aí, em relação à planta baixa, uma planta baixa com uma planta baixa com layout fixo, e aí vocês podem usar como referência, né, toda cotada, com indicação das esquadrias, indicações de projeção. Uma planta de layout, né, com representação simplificada do mobiliário, né. Planta baixa com cobertura, aqui no caso acabou que eu não botei o texto, mas eu teria que complementar isso aqui, né, com planta baixa, carimbo completo com as informações de vocês. Os cortes, né, no número que está sendo solicitado lá, caso não tenha ainda, você vai gerar o corte, aí você pode usar como referência o modelo do Ford, caso você já tenha o ponto, e todas as fachadas, né, com os respectivos materiais, tá? Então é isso que vocês vão precisar fazer para o trabalho final da nossa disciplina.